Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer para vocês uma história que aconteceu comigo no momento que eu estava desempregada. O quanto é importante a gente estar conectado em nós mesmos e ter fé e acreditar que o improvável pode acontecer. Eu vou trazer alguns exemplos de florais que podem ajudar, que me ajudaram e que podem ajudar a gente nessa conexão. Às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, mas eu preciso ser um ser iluminado para estar em contato com isso, né, Dri? Então, a gente é iluminado em essência, mas aqui nós estamos como humanos e estamos vivendo os nossos perrengues. Independente de qual profissão a gente tem, independente de qualquer coisa, todos nós temos as nossas questões, as nossas preocupações, e comigo não era diferente. Essa história que eu quero contar para vocês aconteceu, acho que lá por volta de 2006, 2007 mais ou menos, que eu estava comprando meu apartamento com meu namorado na época, em São Paulo. Eu morava lá ainda, eu tô aqui no Canadá faz 13 anos já. Enfim, e naquela época, né, eu trabalhava como professora de informática. Aliás, eu quero aproveitar o gancho para contar uma pequena trajetória dessa época de professora. Às vezes a gente se culpa porque a gente fez escolhas erradas, né? Aqui já vai a primeira essência, Floral Pine. Floral Pine é para culpa, ou é para aquela correção infinita, né? Que a gente fica na nossa cabeça, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, deveria. Esse deveria, ele atrapalha demais. Eu, Adriana, sou uma pessoa que no meu floral, cadê ele? Bichinho, onde eu deixei você? Peraí, gente, dá licença. Tirei meu floral daqui, mas enfim. O Pine é uma das essências que tá com. Eu faço também a meditação do Pine, que tá lá no Colegiado da Vida, inclusive o Colegiado, que é a minha escola, tratamento para que você passe por todos os florais e se conecte com a pessoa mais importante do mundo, que é você. Eu constantemente faço a meditação do Pine, porque eu tenho essa tendência a me culpar, a me cobrar. Só que o que acontece se a gente se deixa levar por essa característica, né? O que o floral faz? Ele não vai me isentar da culpa para sempre. Eu, Adriana, me conhecendo muito bem, sabendo que eu tenho essa tendência, eu me cuido. Eu trabalho na minha harmonia, no meu equilíbrio. Então, quando eu tomo Pine, quando eu tô bem comigo mesma, eu sou a minha melhor amiga, eu não me culpo, muito pelo contrário, eu me admiro, eu cuido de mim. E foi justamente o que aconteceu comigo nessa época, né? Quando lá por 2001, que eu entrei na faculdade, 99, 2000, 2009, 2002, eu entrei na faculdade de pedagogia. E eu amava o curso de pedagogia. Eu trabalhava numa escola como recreacionista, foi o primeiro emprego que eu consegui. Logo que eu estava no primeiro mês da faculdade, eu peguei, vocês lembram da época do jornal? Quem aqui, a gente coloca nos comentários, quem aqui procurava emprego no jornalzinho do bairro, né? Ia lá fazer as entrevistas, ligava, né? Marcava entrevista. Foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego em escola. Eu já tinha trabalhado no shopping, já tinha trabalhado em livraria, no colegial, né? No ensino médio. E quando eu entrei na faculdade, no primeiro mês, eu consegui um emprego numa escola e foi maravilhoso até eu conseguir a minha sala. Pois é. Eu fazendo pedagogia, eu trabalhava com a recreação da escola, né, com o período integral, adorava, porque de manhã eu estava numa unidade da escola, à tarde eu estava na outra unidade da escola, sabe? Eu era a fazedora de tudo na escola, o que a diretora mandava eu arrumar lá na escola, eu arrumava, eu adorava. E eu sou esse tipo de pessoa. De novo, olha como é importante o autoconhecimento, tá? Eu sei que tá parecendo desconectado tudo que eu tô trazendo para vocês, mas eu quero mostrar o quanto é importante a gente estar conectado com a gente, conhecer a nossa personalidade. Às vezes a gente fica querendo entrar em caixinha, fazer o que o moço do YouTube falou, o que o moço do livro falou, só que não dá pra gente seguir ao pé da letra. A gente pode aprender com os outros, mas adaptar pra gente mesmo. É isso que os florais fazem. O floral faz com que a gente pegue aquelas características, deixe elas tinindo pra gente usar pra gente mesmo, sabe? Então, eu lembro que eu amava trabalhar nessa escola. Aí, a diretora, vendo todo o meu empenho, me deu uma turminha para o próximo ano, uma turminha de Jardim 2. Gente, no primeiro dia de aula eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu adorava, eu tenho essa personalidade muito dinâmica, gente. Eu gosto de cada dia fazer uma coisa diferente. Eu não suporto todo dia sentar num lugar e fazer sempre a mesma coisa. Me dá desespero. Tem gente que consegue, que trabalha 10 anos na mesma empresa, fazendo a mesma função e é feliz. Eu detesto, nem com os meus filhos, que claro, né, eu tenho minimamente uma rotina porque é importante para eles, mas assim,
Eu não consigo ser aquela mãe que todo dia, no mesmo horário, faz a mesma coisa, a mesma janta, não dá, gente, essa não sou eu. Todas as vezes que eu tentei me encaixar nesse padrão, eu fiquei muito infeliz. Demorou um tempo para eu cair essa ficha, sabe? Então, quem sabe a sua ficha cai mais rápido. Então, voltando. Nesse momento, né, quando eu ainda estava estava nessa escola, e aí essa diretora me deu a sala, muito generosamente, logo no começo eu percebi, falei, meu Deus, por que eu estou fazendo pedagogia? Né? Porque se eu estivesse fazendo letras, geografia, eu teria, né, várias turmas, que era o que eu gostava de fazer. Mas aí eu me vi diante daquele cenário, na educação infantil, com uma turminha de pequenininhos, e eu falei, não, não é isso que eu quero. Esperei um tempinho, né, mas aí de fato eu estava cada dia mais infeliz, eu pedi demissão da escola, e aí eu fiquei um tempinho num conflito, sabe, do tipo, meu Deus, e agora? Mas, né, eu já tomava floral nessa época, e aí eu comecei, né, a me conhecendo, tomando os meus florais para autoconfiança, né, eu tomava o Mimulus para autoconfiança, né, o floral da coragem, e eu era muito tímida, né, me sentia, né, muito inferior aos outros, então eu tomava o Mimulus para ter essa coragem, né, essa ousadia. Eu tomava Larche é importante para quando a gente tem complexo de inferioridade, eu achava que todo mundo era melhor do que eu, então eu misturava Mimulus, Larche e Paine. Tem todos os florais aqui na playlist do YouTube, se vocês quiserem pesquisar, tem no meu site lá o resuminho deles também por escrito. Pesquisem como vocês quiserem, tá? E óbvio, colegiado. E aí, tomando essa fórmula maravilhosa, eu fui me enchendo de esperança, né? Fui procurando emprego, não só na área da educação, né? Eu continuava fazendo pedagogia porque eu amava as disciplinas que eu estudava na faculdade. Mas eu ficava pensando, e agora, gente? Eu faço pedagogia. Eu estudo para ser diretora, coordenadora, mas eu sei que eu não vou começar na carreira como diretora e coordenadora. Eu preciso estar em sala de aula, mas eu não gostava de estar naquela turminha. Eu não queria nem trabalhar no Fundamental 1 e também não queria trabalhar na educação infantil. Eu falava, meu Deus, será que eu transfiro para letras? Né? Eu adorava português. O que eu faço? E aí, mandando currículo para todas as escolas de São Paulo que eu podia, né? Isso é importante, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que estuda a lei da atração e fica pensando, então tá, vou ser positivo e esperar, né, cair um raio do céu na minha cabeça. As coisas acontecem enquanto a gente acontece também. Então, enquanto o universo agia, eu ia agindo também. Então, eu fazia minha parte, mandava currículo, fazia entrevista e me trabalhava ao mesmo tempo. Fazia terapia, tomava os meus florais e fazia, né? Não, eu tava lá na faculdade, eu amava, eu tava procurando emprego, né? Entendi que eu não ia conseguir trabalhar em escola mesmo daquele jeito, mas assim, eu precisava trabalhar, eu precisava pagar as contas. Então eu continuava mandando currículo para shopping, para escola, e alguma coisa ia virar e alguma coisa ia acontecer. Um belo dia, me ligaram de uma escola e me ofereceram um emprego para ser professora de informática. Falei, gente, mas nem ligar computador eu não sei. Gente, isso era por volta de 2002, 2003. Não era todo mundo que tinha computador em casa. Eu, por exemplo, não tinha. Eu fazia os trabalhos da faculdade, alguns à mão, outros no laboratório de informática da faculdade. Inclusive, a gente tinha disciplina, né, de informática educacional na faculdade. E aí eu pensei, gente, né, fui lá conversar com a professora que, né, foi me entrevistar. Ela estava grávida, já estava perto de ter um nenê, e ela precisava de alguém para substituí-la. E foi o match perfeito, né? Porque ela ia pagar super pouco, porque, né, ela ia sair de licença, precisava, né, pagar as continhas lá com os filhos dela, com o filhinho dela que ia nascer. E ela me contratou para substituí-la, ganhando um salário bem pequeno, mas na época eu estava na faculdade, não tinha família para sustentar, estava tudo certo. E aí eu comecei. Ela falou, não, Dri, é só, você coloca aqui o CD para rodar, é só educação infantil, depois que eu comecei a dar aula pro fundamental. E aí era só joguinho para as criancinhas da educação infantil. Gente, mas eu me apaixonei. Assim, foram os anjos que assopraram. Foi maravilhoso. E de novo, o que eu quero trazer para vocês, sabe? De inspiração. Eu amava a minha faculdade de pedagogia. Então, dentro de mim, era assim, eu não sabia como. Olha a importância da gente, né, não atrapalhar a lei da atração. Como? Eu nunca na vida pensei em dar aula de informática. O meu companheiro fazia ciências da computação, ele sempre trabalhou com informática. Eu nem sabia ligar um computador, gente. Nunca nem pensei, nem lembrava que tinha disciplina de informática nas escolas.
E aí o universo deu um jeito. Eu fiz a minha parte, mandei currículo, continuei estudando, mas o principal, eu tinha fé. Eu trabalhava nas minhas dificuldades, que era timidez, sensação de inferioridade, culpa, excesso de cobrança. Então eu trabalhava isso em mim. Mas eu nunca perdi a fé. Eu sabia, gente, que eu tinha que ser feliz. Eu sabia que alguma coisa de bom ia acontecer, porque eu queria muito ser feliz na área da educação, que era o que eu estava me dedicando naquele momento. Eu estava tão apaixonada pela educação, eu queria fazer alguma coisa nas escolas que me trouxesse felicidade. E eu não queria trancar a pedagogia para fazer uma outra disciplina. E aí, eu comecei a dar aula de informática e a cada dia da semana eu estava numa escola diferente, eu estava extremamente realizada. Porque eu fazia isso que eu queria, né? Que eu amava passear pela cidade, andar de ônibus, ter esse horário super flexível, fazer cada dia uma coisa diferente. As aulas, né, eram de 50 minutos, então a cada 50 minutos eu trocava de turminha. Gente, era tão maravilhoso, foi muito bom, foi muito especial. Enfim, aí depois eu fiquei pensando, caramba, né, ela vai voltar de licença maternidade, o que que eu vou fazer? Mas aí eu tinha certeza que alguma coisa de bom ia acontecer, eu não sabia o que, mas ia. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui contratada, né? Olha que coincidência. A irmã de uma colega minha lá da minha sala da pedagogia, a irmã dela trabalhava numa empresa de informática pedagógica. E aí, conversando com ela, papo vai, papo vem, a irmã dela me contratou. Eu trabalhei por anos nessa empresa de informática, eu amava de paixão, e era o mesmo esquema. Cada dia da semana eu estava numa escola diferente, era muito gostoso, era muito especial. Só que, né, o tempo foi passando, surgiu lá alguma coisa, alguma questão na empresa e eu fui mandada embora. Já contei essa história algumas vezes também, mas eu não quero entrar nesses detalhes hoje. Long story short, eu fui mandada embora, eu estava comprando apartamento com o meu companheiro e eu falei, e agora? Porque antes, né, lá por 2003, né, eu morava com meu pai, né, se eu não ganhasse muito dinheiro, tudo bem, fome eu não ia passar. Só que aí era um cenário diferente. A gente estava comprando nosso apartamento. Aí a gente já tinha responsabilidades bem maiores, né? E eu não queria desistir de forma alguma dos meus sonhos. E aí eu falei, caramba, agora eu fui mandada embora. O que que eu faço? Aí eu falei, tá, sempre deu certo. Sempre deu certo. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, gente, foi uma mão divina, misturado com, né, os florais, misturado com tudo que eu já tinha vivenciado e com a certeza absoluta que eu queria muito me mudar para o meu apartamento. E sabe, quando você tem essa fé no teu coração, quando você, sabe, você tá nesse objetivo maior, que é ser feliz, sabe, gente? A questão não é ter uma coisa ou ter outra, a questão é ser feliz, é querer estar bem. Todos nós queremos estar bem, cada um com as coisas que a gente gosta, né? E aí o que aconteceu é que eu peguei, né, nesse momento, em vez de eu entrar em desespero, eu tava tomando floral, eu falei, vou me acalmar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Fui pra casa, chateada, porque eu não queria ser mandada embora, eu amava trabalhar lá, mas aí eu pensei, alguma coisa vai acontecer. Do nada eu tava em casa, fui pra casa, cheguei em casa, me veio a intuição, Dri, lembra da escola tal? Que era uma das escolas, né, que era terceirizada dessa empresa de informática. Eu amava dar aula naquela escola, mas por algum motivo eu não estava mais inscrita naquela escola, era outra professora da empresa que dava aula lá. E aí eu amava a coordenadora. Nossa, a coordenadora, eu e ela a gente se dava super bem, era uma querida. E aí eu lembrei dela, falei, nossa, vou mandar um MSN para ela. Lembra da época do Messenger? Era o Messenger. Eu falei, vou mandar uma mensagem para ela, ver como que ela tá. Do nada veio essa ideia. Mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Amélia é o nome dela. Eu falei, saí da empresa, né, tô procurando trabalho, vocês têm alguma coisa aí? Nem tava pensando necessariamente em ser professora de informática. E aí ela falou assim, Dri, você não vai acreditar, a gente tá procurando professor de informática desesperadamente, você é minha professora favorita. Olha que lindo. Imediatamente eu fui, fiz uma entrevista com o diretor, ele lembrou de mim, né, enfim, tinha deixado aí bons frutos da escola e fui contratada e trabalhei nessa escola até o último dia que eu migrei para o Canadá. Fiquei bons anos lá, apaixonada por tudo que eu fazia. Então, meus queridos, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque eu acho que tem essa misturinha boa que a gente pode usar na nossa vida, sabe? Todo esse autoconhecimento que a gente tem não é para fazer com que a gente seja perfeito,
Não é para fazer com que a gente não sinta os nossos sentimentos negativos, mas é pra gente se conectar com quem a gente é, sabe? A Adriana não vai ser nunca a professorinha Helena. A Adriana é a Adriana. Então, eu sabendo das minhas características, trabalhando nas minhas dificuldades, eu entro num equilíbrio maravilhoso. E aí eu acesso essa intuição. E aí eu consigo ter calma no momento que eu preciso ter calma para poder acessar essa intuição, sabe? Então eu te pergunto, quem é você? Como é a tua personalidade? A quantas anda a tua fé? Se você precisa de fé, tem floral para fé também, o Gorse. O Gorse é a essência para fé. Quais são as essências que você está precisando tomar? O que em você precisa harmonizar para entrar nessa sintonia, para entrar nesse ajuste fino e que de uma forma que tudo dê certo para você. E quando eu falo tudo dá certo, não é que a gente não passa perrengue, mas o perrengue que a gente passa, ele é ligeiro. E a gente aprende a passar por cima das nossas dores. A gente passa por cima do problema muito mais rapidamente. E o natural é como se assim, 5% daquele tempo você passou um perrengue, normal. Só que você acessou rápido a tua intuição. A solução do universo conseguiu, né? Você conseguiu ouvir a ajuda do universo, receber a ajuda do universo rapidinho e, olha, fluiu, aconteceu, deu certo. Então é pra gente viver 95% do nosso tempo nessa realização. De novo, gente, é claro que a gente tem boleto para pagar, tem perrengue, mas a quantas anda a sua calma, o seu equilíbrio emocional para poder acessar a intuição, que nem eu fiz, para você poder ter ideia, para você persistir, ter certeza que vale a pena, que você está aqui para ser feliz, que seus sonhos estão aqui para ser alcançados, seja eles quais forem. Para mim é simples, gente, eu preciso estar feliz na minha carreira, tá bom? E graças a Deus eu sempre fui muito feliz na minha carreira. Tive momentos de ter que trabalhar com coisa que eu detestava porque eu precisava pagar a conta. Mas foram nesses momentos que eu estava desconectada de mim. No momento que eu voltei a cuidar da minha inteligência emocional, as coisas se ajustaram e os milagres aconteceram e as ideias vieram e as ajudas foram recebidas. Eu vou contar depois outras histórias, tá? Que eu já contei algumas vezes, mas eu quero trazer esses exemplos bem práticos para vocês entenderem. E cada um aí e pescando uma ideia ou outra, um insight ou outro que se encaixa na vida de vocês. Não é para você ser Adriana, não é para você virar um terapeuta floral, né? Caso você não queira. Mas a questão é, onde você está precisando se ajustar na tua personalidade, no equilíbrio que funciona para você. Insistir. E qualquer que seja a tua dificuldade, tem um floral para isso, tá bom? Lá no meu site tem todos os florais para você dar uma olhada. Aqui no YouTube tem a playlist com todos os florais para você entender mais sobre eles. E claro, o Colegiado da Vida, que é a minha escola e consultório de terapia. Por quê? Porque lá você passa por todos os florais. Lá você vai fazer um tratamento de 38 meditações consecutivas para alinhar tudo, absolutamente tudo em você. Você não vai tomar o floral para se transformar no Dr. Bá. Você vai tomar o floral para alinhar você, a tua excelência, do teu jeitinho. Imagina você sendo feliz do teu jeitinho. É o único jeito da gente ser feliz. É quando a gente está tão conectado na gente mesmo que tudo dá certo. Não porque a gente está seguindo técnicas, né? Claro, a gente pode seguir técnicas, mas o que eu quero dizer é, se a gente fica tão obcecado a fazer o que os outros estão falando e nada dá certo pra gente. Por que não dá certo? Porque a gente tá fazendo algo fora da nossa conexão. A gente não tá parando pra ouvir a nossa intuição. Você não precisa ficar meditando o dia inteiro pra ouvir a tua intuição. Você precisa estar bem com você. Se libertar dos outros, se libertar dessas regras e ser você. Então, se você quer voltar a ser você, se você quer enxergar essa pessoa, às vezes até conhecer essa pessoa que você nunca conheceu antes, você nunca se deu esse tempo e essa oportunidade, eu tô te esperando no Colegiado da Vida, tá? Dá uma olhada no site do Colegiado, que lá tem o vídeo explicativo, tem tudo que você vai ver, é quase de graça. É acesso vitalício, a gente se encontra todo mês em aula ao vivo, tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente se conversa todos os dias, você tem acesso à minha consultoria. Gente, o Colegiado da Vida é um presente para todos nós e eu espero que seja para você também. Combinado? colegiadodavida.com.br ou no meu site adrianasouza.com.br, tem o link direto lá também, tá bom? Todos os links aqui embaixo, facinhos para você. Um beijo e eu te espero. Tchau, tchau.